É uma honra para a cidade da Horta e Parelha do Faial contar com a presença de Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, e de toda a comitiva que o acompanha, bem como Sua Excelência, Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores. Ao município da Horta, enquanto poder próximo do cidadão, cabe perspectivar o seu futuro, aproveitando da melhor forma os possíveis recursos de que dispõe e as sinergias que souber ou puder mobilizar. Neste particular, e logo no início do atual mandato autárquico, criámos uma nova área de competências na orgânica dos serviços municipais, nomeadamente o Pelouro do Mar, Inovação e Empreendedorismo, decorrendo dentro de pouco mais de 15 dias, o primeiro evento associado a um grande projeto de formação, de conhecimento e de promoção do autoemprego, a que chamamos Mar Nostrum, depois de recentemente também nos termos tido a oportunidade de receber o Portugal Náutico, promovido pelo Oceano 21. Parece-nos fundamental a concretização de dois grandes investimentos para a Ilha do Faial e para os Açores: a requalificação da frente marítima da cidade da Horta e a ampliação da pista do aeroporto da Horta. É um prazer poder estar aqui nesta sessão. Julgo que o Sr. Presidente da Câmara enunciou já alguns aspectos que preocupam esta Câmara Municipal, por um lado, e por outro, aspectos também que são muito diferenciadores do Faial e também da Câmara da Horta, que tem realmente uma importância grande do ponto de vista da centralidade marítima e, como referiu, teremos agora mesmo a oportunidade, na visita ao Departamento de Oceanografia da Universidade dos Açores, de confirmar justamente esse potencial que, a partir da região autónoma dos Açores e aqui do Faial, existe para todo o desenvolvimento da área marítima que o país no seu conjunto enfrenta. Há muitos anos que sabemos que essa vocação precisa de ser mais concretizada, e sempre que se fala dos desafios do mar, fica sempre a ideia de que estamos a falar de coisas que terão algures no futuro longínquo, alguma concretização, mas que têm pouca materialidade nos tempos presentes. Ora, justamente eu julgo que o trabalho que vem sendo feito nos últimos anos, e isso envolve todo o trabalho que seguramente começou a ser realizado a partir dos anos 2000, mais ou menos, final dos anos 90, princípios dos anos 2000, pode ser realmente decisivo para que nós possamos concretizar algum desse potencial já no curto prazo. E tenho a certeza de que o envolvimento não apenas de toda a área da investigação, mas também das próprias empresas e dos poderes públicos pode ser muito importante para concretizar esse potencial no curto e no médio prazo. Desse ponto de vista, creio que uma questão que abordou, embora num contexto diferente, a propósito da Lei dos Compromissos, que é o Portugal 2020, pode ser realmente um quadro muito importante para o desenvolvimento de toda esta vocação com os meios de que dispomos no quadro do financiamento europeu até ao ano de 2020 e que precisa ter agora também concretização em termos de projetos. Julgamos que, quer do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista do programa operacional regional, haverá meios que serão muito importantes para que toda esta área venha a ter um desenvolvimento muito relevante. Tenho a certeza, no entanto, que a Lei dos Compromissos não será uma restrição demasiado ativa nessa matéria. Na medida em que conheço, já o tinha transmitido ao Sr. Presidente da Câmara ainda há instantes, conheço no essencial a preocupação que tem vindo a ser expressa pelos municípios e que está muito relacionada com aspectos que eu diria são mais de interpretação do que propriamente restrições ativas. A Lei dos Compromissos tem, como todos sabem, um objetivo muito claro de impedir que exista um avolumar de pagamentos em atraso nos municípios que criaram circunstâncias de maior desequilíbrio financeiro e permite, portanto, que toda a administração, e não apenas o poder local, não dê passos maiores do que a perna, quer dizer que tenha de garantir fundos disponíveis para contratar
responsabilidades no futuro. E aquilo que se passa, em bom rigor, é que quando estamos a tratar quer de programas plurianuais, como por vezes sucede com os programas que são suportados por fundos europeus, quer quando, do lado das autarquias locais, há a exigência de que os projetos sejam, em termos de plano de atividades e orçamento, contemplados na sua integralidade, portanto, no valor global dos projetos, mesmo quando as comparticipações dos municípios, no que respeita, portanto, à contrapartida nacional, é muito menor, isso pode dar a interpretação de que os fundos disponíveis têm de cobrir a totalidade dos fundos que são afetos à realização dos projetos, quando, na prática, a boa interpretação não é essa, é de que apenas aqueles que respeitam à contrapartida nacional é que precisem de estar, evidentemente, previstos em termos de disponibilidade de fundo de maneio. Mas eu creio que o Ministério das Finanças tem vindo responder a estas solicitações e tenho a certeza, disse-o há pouco ao Sr. Presidente e aproveito para o dizer aqui também, que não creio que seja a lei dos compromissos que irá constituir um obstáculo a uma boa execução dos fundos que constam do Portugal 2020, seja para as autarquias locais, seja para as entidades públicas de uma maneira geral, seja para as empresas privadas. Mas aproveito também o ensejo para dar um esclarecimento que hoje acabou por não poder ser esmiuçado, digamos, na declaração conjunta que fiz com o Sr. Presidente do Governo Regional, a propósito justamente de uma questão que percebo é sensível aqui para o Faial, que tem a ver com o prolongamento da pista aqui no Faial. De facto, o que se passa é que o investimento que tem de ser realizado face ao retorno esperado que o benefício desse prolongamento pode trazer, torna, do ponto de vista público, muito difícil concretizar no médio prazo. Significa, basicamente, que o número de voos que pode ser recusado em face das circunstâncias que estão associadas à extensão da pista, que se estima serem menos, ou pelo menos não mais do que 5% ao longo do ano, justificam um investimento de umas largas dezenas de milhões de euros. Isso não significa que se a Organização Internacional da Aviação Civil não vier a considerar como fundamental para a segurança da própria pista, que esse investimento seja realizado, que ele não possa ser incluído por parte das obrigações da ANA. E, portanto, o Governo hoje transmitiu ao Governo Regional, com toda a clareza, que se por parte da ICAO vier uma deliberação estrita, no sentido de que, por razões de segurança, o prolongamento da pista tem mesmo de ser feito, evidentemente que o concessionário não deixará de o fazer. Mas, se não for nessa circunstância, isto é, se resultar apenas da nossa opção, parece-nos que o retorno que é esperado face ao volume do investimento torna muito difícil que nós o possamos concretizar na medida em que teríamos nós de o suportar face àquilo que é o compromisso tomado pela concessionária. Quero, em terceiro lugar, se o Sr. Presidente da Câmara me permite, também fazer uma referência genérica que fiz já esta tarde na Câmara Municipal de Ponta Delgada e que julgo que pode ter algum interesse aqui também. Tem que ver, no essencial, com aquilo que são as novas vocações também que o poder local vem abarcando nos tempos que estamos a viver. Durante muitos anos, o poder local esteve muito vocacionado para, numa linha de proximidade, resolver problemas de infraestruturação básica dos nossos territórios e de prestar serviços de muita proximidade aos seus concidadãos. Mas à medida que esse nível de serviço
teve uma concretização muito razoável. É natural que os municípios hoje sintam uma vocação maior por conseguir atrair mais investimento, para fixarem novos recursos e, portanto, para proporcionarem níveis de desenvolvimento e coesão territorial mais avançados. E julgamos que isso pode acontecer ao mesmo tempo que se reforça a sua capacidade para poder prestar serviços na área social que até hoje têm estado muito concentrados ou no Estado Central ou no Estado, na administração regional. Nós temos procurado fazer uma concertação muito grande entre os municípios, as comunidades intermunicipais, as áreas metropolitanas e as políticas, sobretudo ao nível social, que podem ser desenvolvidas, mas também na disponibilização de serviços de atendimento público. E foi um bocadinho nessa linha que constituímos uma plataforma própria para fazer esta concertação. Nós, normalmente, quando falamos de concertação, referimos-nos aos parceiros sociais e referimos, portanto, à forma tripartida como essas negociações vão decorrendo entre o Estado, os empregadores, digamos assim, e as organizações de caráter sindical. Mas há uma concertação igualmente relevante que deve ser procurada e aprofundada entre a administração central e a administração local, ou níveis de organização que estejam para além dos municípios, que sejam, portanto, extramunicipais, mas que tenham uma escala maior. Nós instituímos mesmo o Conselho de Concertação Territorial, ao qual submetemos as propostas que a Administração Central, o Governo, vem desenvolvendo, quer ao nível da descentralização de competências, sobretudo ao nível das políticas de natureza social, refiro-me à educação, ensino, portanto, pré-escolar, básico e secundário, refiro-me aos aspectos da saúde que estão mais relacionados com as políticas de proximidade familiar, as unidades de saúde familiar e os cuidados de saúde primários, e também ao nível da política de apoio social que é procurado com as instituições de solidariedade social. E creio que essa experiência que temos vindo a colher e que começou a desenvolver-se, em particular, a partir de meados deste ano, sobretudo a partir de abril e de maio, tem sido extremamente positiva. E nessa medida creio que é também, penso eu, um elemento que o próprio Governo Regional e os municípios na região autónoma dos Açores, como na região autónoma da Madeira, podem procurar também. Não estou a dizer que os convido a replicarem exatamente o modelo que nós seguimos, mas que possam encontrar nele algumas virtualidades que permitam que, dentro de um princípio de subsidiariedade, possam os municípios articular com o Governo Regional um conjunto de políticas de proximidade na área social e também na coordenação económica que tragam uma resposta mais efetiva aos desafios de competição territorial e de coesão territorial. Finalmente, quero, para não ser maçador, espero não ser, fazer uma referência geral que já fiz antes, mas evidentemente julgo que devo insistir nela, tem que ver com o equilíbrio que temos vindo a buscar nas políticas de cooperação entre a administração central e as entidades regionais com a coordenação do Governo Regional. Eu julgo que muitos aspectos que hoje tivemos, por exemplo, na nossa mesa de trabalho e que envolvia, por exemplo, os aspectos relacionados com o financiamento da Universidade dos Açores, o problema de como resolver esta interação entre o Serviço Nacional de Saúde e os serviços regionais de saúde, são aspectos
que, mais do que de clarificação legal, que por vezes também envolvem, exigem, sobretudo, um espírito de grande cooperação e de grande abertura entre quem está no Governo da República e quem está nos governos regionais. E eu creio que estamos ainda muito longe de esgotar as virtualidades dos modelos atualmente existentes e que nos convidam realmente a uma cooperação ainda mais estreita. Eu tenho a certeza, por exemplo, que nestes dossiês nós encontraremos respostas que são positivas e que vão ao encontro das nossas necessidades, sem necessitar de grandes revoluções de natureza jurídico-constitucional ou de natureza legal. Mas é evidente que também precisamos, aquilo além de aperfeiçoar e de levar mais longe os normativos que já temos. E trocámos também algumas impressões sobre como, por exemplo, ao nível da cooperação e da partilha que devemos fazer em conjunto das responsabilidades, por exemplo, na área do mar, como é que poderemos consertar melhor, clarificar melhor o que é esta partilha de responsabilidades que deve existir entre o plano regional e o plano nacional. Julgo, portanto, que o desafio que temos à nossa frente pode ser bem cumprido se soubermos cooperar o suficiente para que o resultado final para os cidadãos portugueses seja aquele que se espera, o de que as suas instituições possam, na unidade do Estado, no princípio de descentralização e de regionalização que com muito sucesso vimos seguindo, aquele que melhor vá ao encontro das expectativas e das aspirações dos portugueses, sejam eles portugueses açorianos, madeirenses ou que vivam no território continental. E julgo que o facto de termos conseguido já hoje também levar um pouco mais longe essa cooperação é um bom princípio que nos deve levar a pensar que muito do que temos pela frente pode resultar muito frutiferamente dessa cooperação, dessa articulação entre os diversos órgãos que estamos muito empenhados em levar até ao limite das suas virtualidades. Agradeço, portanto, ao Sr. Presidente da Câmara não apenas os alertas que aqui deixou para problemas que têm aqui sentido, mas também a referência que fez às possibilidades que, por exemplo, aqui no Faial existem e que são importantes para o país no seu conjunto nesta frente marítima que queremos aqui desenvolver. Tenho a certeza de que os anos que temos pela nossa frente serão anos de um aprofundamento muito virtuoso das responsabilidades que o nosso modelo regional trouxe, mas também que o Poder Central tem vindo a perseguir, nomeadamente quando apostou numa maior abertura e internacionalização da nossa economia e quando deu um grande apoio a todo este processo que está agora em avaliação nas Nações Unidas, que tem justamente que ver com o alargamento da nossa plataforma continental e que tantas possibilidades nos pode trazer. Julgo que não são tão imediatas quanto o acordo que alcançámos para a liberalização do espaço aéreo, pelo menos das rotas principais, que terá um impacto muito mais relevante no curto e no médio prazo, mas não tenho dúvidas nenhumas, o alargamento da plataforma continental, se nos prepararmos devidamente e em tempo, pode encerrar oportunidades muito grandes para todo o país, já que nos afirmaremos, tenho a certeza, como uma das maiores nações de frente oceânica e marítima, não apenas na Europa, mas também no mundo. E isso continua a oferecer um mar de possibilidades muito grande que nos cabe ir concretizando na forma como soubermos ir preparando esse futuro. Muito obrigado, sobretudo, pelo vosso acolhimento e pelas palavras que o Sr. Presidente da Câmara também aqui me destinou, que são palavras que eu retribuo com muita amizade e cooperação. Muito obrigado.
dizia que esta Câmara Municipal, com tanta vocação no contexto regional e nacional, para os desafios do mar. Tá? Votos, muitos sucessos. Obrigado. É a primeira vez que resido aqui.